abrir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, essa passagem bíblica eu separei aqui para falar um pouco hoje sobre coração contrito. E eu achei interessante que todo o transcurso aqui do culto estava pendendo para esse assunto ser ministrado na igreja. Eu acho muito importante a igreja do Senhor, o povo de Deus, os servos do Senhor, entenderem, saberem o que é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração temente a Deus. Amém? Amém. Vou pedir que você abra no Salmo 51. Versículos 16 e 17. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Até aqui a leitura, podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Que Deus aplique a palavra lida em cada coração, em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez saudando a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E também transmitindo meus cumprimentos a todos os amados e queridos que vão visualizar essa mensagem através da postagem e publicação no meu canal no YouTube. Quero cumprimentar a todos os amados que assistirem pelo meu canal a esse vídeo, a essa ministração da palavra de Deus. Cumprimento a todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, desejando que Deus fale ao seu coração também. Amém? Amém. Bom, amados, o Salmo 51, se eu fosse ler o Salmo completo, ele descreve uma atitude de um homem de Deus chamado Davi. E esse Salmo 51, ele retrata uma atitude de completa confiança em Deus. Uma atitude de um ser humano reconhecendo o seu erro e reconhecendo que diante de Deus ele poderia receber o perdão e de ser restaurado. Aleluia. Então, irmãos, eu quero nessa oportunidade tratar de um tema aqui chamado coração contrito. O que é um coração contrito? A palavra contrição, ela pode representar um coração quebrantado, um coração arrependido. E quando se fala de coração, a gente não está falando desse músculo aqui que fica bombeando sangue no nosso corpo. Quando a palavra de Deus fala coração, ela se refere ao nosso ser interior. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Eu ensino a tricotomia, Tem muita gente que tem o entendimento da dicotomia, que o ser humano é só corpo e alma, que alma e espírito é a mesma coisa. Eu não defendo esse entendimento. Eu entendo que Deus nos fez corpo, alma e espírito. Mas o nosso ser, a nossa pessoa, é o nosso espírito. O nosso espírito que habita numa casa.
essa casa é o nosso corpo. E o nosso espírito que habita dentro de uma casa, ele tem uma alma, que é o nosso raciocínio. É o que nos difere dos demais seres vivos. O ser humano, ele difere dos demais seres vivos, como os animais, justamente por isso. Por exemplo, um leão, ele não sabe que ele é um leão. Ele simplesmente tem um instinto de caçar e se alimentar. Mas se você perguntar, leão, você sabe que você é um leão? Ele não sabe. Ele tem o instinto de um leão. Assim como todos os demais animais têm o seu instinto e vive de acordo com aquele instinto. Ele tem um corpo e ele tem um instinto que faz com que ele seja um ser vivente, mas ele não tem raciocínio. O ser humano que tem raciocínio, que tem inteligência dada por Deus, difere dos demais seres vivos por isso. Então, o nosso ser interior, ou o nosso espírito, ele é eterno. Ele é o nosso eu. Ele é a nossa pessoa. O nosso corpo, ele é um templo, onde o Espírito habita, onde o Espírito mora. Então, quando a Bíblia fala um coração contrito, fala que essa contrição tem que ser lá dentro de nós. Um coração que reconhece o quanto é dependente de Deus. E Davi, ele sabia da sua dependência de Deus. O único salmo que retrata essa contrição de Davi é justamente o Salmo 51. O único salmo. Você vê na Bíblia vários salmos de celebração, vários salmos onde é demonstrada a confiança do povo na batalha, vencendo a guerra. Enfim, vários salmos de celebração, de adoração, de cânticos que eles entoavam caminhando para o templo, e o povo ia cantando e entoando salmos. Quando chega o Salmo 51, nós vemos aqui confissão e arrependimento. Aí a gente para ler esse salmo, logo no título diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Só que diz Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois dele haver possuído Batseba. Davi tinha cometido um pecado muito sério. Davi, além de cometer um adultério, ele consentiu que o marido de Batseba, que era um soldado do exército de Israel, Davi premeditou que esse soldado fosse colocado na frente da batalha, onde corria o maior risco, o maior perigo, era justamente os que estavam de frente. E Davi falou: coloca ele na frente da batalha, porque ele cobiçou a mulher. Ele deixou a sua carne falar. Ele cometeu esse duplo erro de adultério e de consentir com o homicídio. Então, precisou ele ser repreendido pelo profeta de Deus chamado Natan. Natan foi até Davi e Natan disse um provérbio. Que certo homem tinha uma ovelhinha que ele tinha muito carinho. E aquele homem quis justamente pegar a ovelhinha desse homem para poder servir os convidados que tinham chegado na sua casa. Mas esse homem tinha um rebanho, podia pegar do próprio rebanho dele, mas ele começou a pegar aquela ovelhinha daquele homem que só tinha aquela. E aí
Natan contou isso para Davi. Davi, nossa, mas esse homem agiu de maldade. O que ele tinha que pegar a ovelhinha daquele pobre homem que só tinha aquela ovelha, tendo tanto lá no seu rebanho? Aí Natan falou, o que deve ser feito com um homem desse? Um homem desse deve ser castigado, um homem desse deve ser condenado. Aí Natan olhou para Davi e falou, você é esse homem. Aí Davi, eu? Pois é, você tendo tantas mulheres aqui na nação de Israel para você escolher, para você ter como sua esposa, você cobiçou a mulher de um homem que só tinha a sua amada esposa, e você cobiçou logo ela, e ainda ordenou que esse homem corresse risco de vida na guerra, vindo ele a morrer. Aí Davi caiu em prantos, reconheceu o pecado que ele tinha cometido, um crime que ele tinha cometido, uma falha que ele tinha cometido. Só, irmãos, que Davi, ele conhecia Deus. Aleluia. Pastor, que ponto que o Senhor quer chegar nessa manhã através dessa mensagem? Eu quero dizer, igreja, que nós conhecemos a Deus. Glória a Deus. Cada um de nós conhece a graça de Deus. Cada um de nós conhece o quanto misericordioso é o nosso Deus. E que hoje o perdão que nós alcançamos não é pelos nossos méritos pessoais, mas foi pela graça concedida através de Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados, para nós não andarmos mais subjugados com o fardo do pecado sobre nós. Jesus falou, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero falar aqui nessa oportunidade, já foi dito aqui no momento da ceia, já foi dito aqui na oportunidade das orações, e a minha esposa tem lembrado também nas nossas conversas o quanto as pessoas hoje estão mecanicamente indo nas igrejas, às vezes tiram um domingo para vir à igreja, e às vezes nem dá. É só um domingo, mas nem no domingo deu para ir. Eu vou no próximo, aí deixa para depois. Não vem num culto de oração, não vem numa consagração, domingo não deu para vir. Aí a gente vai vendo que as pessoas vão protelando, e às vezes, irmãos, as pessoas, quando caem em si, estão cometendo delitos, estão se envolvendo com coisas erradas, estão cometendo falhas, estão tendo procedimentos e palavreados errados, e já conhece a Deus, já conhece a palavra. Mas qual atitude tem que tomar? Meu Deus, Davi viveu na época da lei. Na época de Davi, Jesus ainda não tinha pago o preço dos nossos pecados. Na época de Davi, ele sofreu as consequências do pecado dele. Eu não vou me alongar aqui, mas se você ver a história de Davi, ele foi penalizado pelo erro que ele cometeu. Ele se arrependeu, ele buscou o Senhor, ele chorou na presença de Deus, ele se humilhou na presença do Senhor, mas o Senhor tinha dito ao profeta Natan, tem 3 coisas para ele escolher.
E os 3 era castigo. E Davi falou: olha, que eu esteja sofrendo a punição de Deus, porque Deus é misericordioso, mas que eu não caia na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Ele escolheu ser até castigado pelo próprio Deus, porque ele conhecia Deus. Aleluia. E se você ver o Salmo 51, logo no início ele começa: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aleluia. Olha aqui alguém que conhecia Deus. Ele falou: se compadece de mim, meu Deus, segundo a tua benignidade. O que ele estava dizendo? O Senhor é bom. Aleluia. Aí ele diz, seguindo o versículo: e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi se humilhou diante do Senhor e falou: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Aqui estava o coração quebrantado, aqui estava o coração de Davi se humilhando diante do Senhor. Senhor, as tuas misericórdias são grandes, apaga minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A atitude de Davi: reconheceu que pecou. Irmãos, um perigo muito grande que acontece nos dias de hoje, dentro das igrejas mesmo, é as pessoas não ter um coração quebrantado para reconhecer seus erros, para se humilhar diante de Deus, para mudar de atitude, para ter uma atitude melhor diante do Senhor. Mas aí eu queria falar de 4 pontos aqui que demonstra o coração contrito. Mas antes eu vou prosseguir aqui, versículo 3, aonde ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4 ele confessa: pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele conhecia a Deus, se humilhou diante de Deus, pediu o perdão de Deus, se humilhou e falou: Deus, tu és justo no teu julgar. Ele ia ser punido pelo erro dele, mas ele falou: eu prefiro ser punido por Deus, porque Deus é misericordioso. Pastor, e hoje? Hoje nós estamos na graça. Nós já fomos perdoados. Eu quero trazer a lembrança ao povo de Deus isso. Nós já fomos perdoados. A Bíblia diz lá em Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas seremos. Fomos sarados. Ou seja, em Cristo Jesus já recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Pastor, se já fomos perdoados, então eu vou viver agora pecando. Não. A atitude de um salvo não é abusar da graça. A graça nos proporciona a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. Mas quem vive a graça, vive buscando agradar ao Senhor. Porque, irmãos, o castigo que éramos nós que tínhamos que sofrer por causa dos nossos delitos e pecados, o que Efésios 2 fala? Versículo 1, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Quer dizer, Deus nos deu, por meio de Jesus Cristo, vida, quando nós estávamos mortos. Mortos em quê?
em delitos e em pecados. Então, por meio de Jesus, nós tivemos o perdão, nós tivemos a justificação, nós tivemos a restauração. Nós hoje andamos diante de Deus em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Procure viver a graça em Cristo Jesus. Procure viver o favor de Deus para a tua vida. Procure viver a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E olha bem aqui, já no versículo 16 e 17 que nós lemos, que Davi, quando chega aqui, ele fala, o Senhor, tu não te comprases em sacrifícios, senão eu te daria, e não te agradas de holocausto, mas os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então os nossos corações têm que estar contritos, quebrantados diante do Senhor. Pastor, mas nós somos falhos, nós temos erros, e quando nós cometemos erro, o que a gente faz? Aí você vem aqui 1 João, capítulo 1, né? Versículo 5 em diante. 1 João 1, do 5 em diante, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que andamos, que temos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aqui o alerta para o povo de Deus, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora olha o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Andar em comunhão com Deus, andar na luz, proporciona isso. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, como a minha esposa mencionou aqui, esse banhar, né, essa limpeza na nossa vida espiritual, proporcionada pelo sangue de Cristo, que nos lavou, que tirou de nós toda a mancha, toda a culpa, que nos tirou de um tremedal de lama e nos colocou com as nossas vestes limpas, justificados perante o nosso Deus. Isso é muito importante, irmãos. Certa feita eu estava ouvindo um pregador falando algo interessante, e ele disse que foi perguntado por uma determinada pessoa, dizendo assim: pastor, eu até quero ser crente, eu até quero estar na igreja direitinho, mas eu cometo tanta falha, eu cometo tanto erro, eu não me sinto legal. Aí esse pregador falou: isso mostra que você é um verdadeiro crente. Só em você estar se incomodando com o seu erro, mostra que você é um verdadeiro crente. Porque tem um perigo espiritual que eu quero alertar a igreja aqui nessa hora. É quando a pessoa já não sente, a pessoa está cauterizada, quando a pessoa começa a mergulhar nas coisas erradas, quando a pessoa começa a apostatar da fé, quando a pessoa começa a negligenciar a sua comunhão com Deus, e ela não sente nada, aquilo para ela está muito cômodo, está muito bom. Qual é o problema? Qual é o problema de eu não ir à igreja? Qual é o problema de eu não ter comunhão com os irmãos da igreja? Um monte de gente, eu até escutei um dia o pastor falar isso, que falou assim, que chegou alguém para ele falando: eu não vou para a igreja, que lá tem um monte de gente falso, um monte de gente trambiqueira, um monte de gente errado.
Aí ele falou, pois é, tem lugar para você também. A pessoa está lá fora dizendo, não vou para a igreja, que tem um monte de gente errado lá. Aí ele falou, pois é, tem vaga para você também. Que você também está cheio de erro. Então a igreja não é lugar de perfeitos. Igreja é lugar de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados na nossa caminhada. A vida cristã é uma caminhada, é uma jornada. Vida cristã é crescimento. O que o apóstolo Pedro falou? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Só tem que crescer quem precisa de crescimento. Esse crescimento na graça e no conhecimento, ele é gradativo. Ninguém chega na igreja sabendo tudo. Ninguém chega na igreja eu já conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E mesmo se conhecer, irmãos, é aí que tem que estar praticando. Eu já li diversas vezes, pela misericórdia de Deus, várias vezes, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Mas isso não foi de um dia para o outro, não, irmãos. Nós já temos quanto tempo de convertido? Beirando 40 anos. Convertido. Oi? A pastora Ana Carolina, computadorizada ali, 42. Nem duas, acho. Mas ela lembrou. 42 anos de convertidos. Glória a Deus. Ao longo desses anos, cada Bíblia que eu comprava, eu queria ler. Os anos passando, eu na empresa trabalhando, quando tinha lá a folguinha sentada, trabalhava com o computador, né, aquelas unidades de fita na época, e tinha tempo lá que ficava o computador trabalhando, eu pegava a Bíblia, eu começava a ler, então estava fazendo. A gente já em obra lá em Sergipe, quando eu ia lá para a empresa, onde eu trabalhava por escala, às vezes trabalhando de noite, de madrugada, tirava os momentos lá para ler a palavra de Deus. E ia lendo. Depois a Bíblia estava velhinha, de comprar uma Bíblia nova. O que eu fazia? Bíblia reta. Aí ia lendo. Estou dando estímulo aqui para a igreja, irmãos. Pastor, como é que se faz para ler a Bíblia toda? Pega os livros menorzinhos. É a minha tática, tá, irmãos? Quando eu boto o objetivo, eu vou ler a Bíblia toda. Aí eu pego aqueles livros menorzinhos, um capítulo. Aí eu leio um capítulo de um, capítulo de outro, capítulo de outro. Aí eu vou lá no índice de quem já li. Agora os livros que tem 2 capítulos. Aí eu leio um capítulo, vou lá e tipo. Olha quantos livros eu já li. Só que é livro pequeno, né? Agora eu vou ler os que tem 3 capítulos. E vou. Aí a jornada já começa, né? Oh, meu Deus, 3 capítulos. Tudo bem. Daqui a pouco 4. Depois 5 e por aí vai. Até chegar ao ponto da gente ler Isaías com 66 capítulos. Salmos, 150 salmos. Mas a gente consegue. Amém. Quando a gente vai vendo aqueles ticketzinhos ali, já li, opa, agora eu estou lendo isso aqui. Recentemente, umas semanas atrás, eu acabei de ler o último, que foi Jeremias. Eu digo, quando cheguei no último capítulo, o último versículo, fui lá no índice Jeremias, terminada a leitura. É só para incentivar vocês, é possível, né? Mas o que eu faço com a leitura bíblica? Alimento. A palavra de Deus é alimento. Então, irmãos, né? A gente vivenciar essa graça maravilhosa do Senhor, ter temor a Deus, a gente se nutrir, se fortalecer. Efésios 6,10 fala o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus?
Como é que o senhor confirma isso, pastor? Me mostra na Bíblia. É só ler Romanos 1, 16 e 17. Pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então o poder de Deus é o Evangelho. E Efésios 6,10 diz: fortalecemos na força do seu poder. Então crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, o crente é para ser forte espiritualmente. O crente é para ser valoroso, vigoroso. Um crente vitorioso na sua área espiritual, na sua vida, na sua caminhada. E um perigo espiritual que acontece muito é a pessoa não sentir os seus erros. Irmãos, como a minha esposa falou aqui, o banho, o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica. Oh, pastor, você está dizendo aí, mas o pessoal da Bíblia era tudo certinho. Não, senhor. O apóstolo Paulo, ele mesmo falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu nem quero fazer, acabo fazendo. Aí ele falou: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar dessa morte? Aí no versículo seguinte ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quem garantia a vitória do apóstolo Paulo? A fé no Senhor Jesus. Ele fala: o bem que eu quero fazer, não faz. Irmão, talvez você se sinta assim: pastor, para mim não dá. Eu até penso em estar na igreja, eu até penso em ser crente, eu até penso em congregar direitinho, mas eu vejo tanta falha. Irmãos, que bom que você vê suas falhas, que bom. Se analise mesmo. Eu sou limitado nisso, eu tenho limitação nisso. Poxa, às vezes eu quero fazer o negócio certo, acabo não fazendo. Isso é bom. Agora, uma coisa você tem que ter de atitude: é se doer com isso. É importante. Se você é uma pessoa que chega no meio da roda de escarnecedores e começa a ser um escarnecedor junto com eles, está perigoso para você. Uma vez lá em Aracaju, eu falei que eu saía para evangelizar, domingo de tarde, um sol quente, meu Deus do céu, né? Estava eu caminhando lá, pelas ruas, dando folheto. Entrava nos bares, irmãos, o pessoal tomando lá, ó. Eu entrava com o panfleto na mão, a Bíblia na mão, o folheto. Na hora que eu chegava bem na mesa, assim, o pessoal lá tomando cerveja, bebendo umas e outras lá, cigarro na boca, jogando carta. Eu chegava com o panfleto: boa tarde. O folheto na mão: boa tarde. Um cara com cigarro na boca, me olhava assim, aí eu olhava para o outro e... tu viu outro cara? Aí meu mano, desculpa, eu ainda falava assim: desculpa interromper aí, não quero, né? Me deixou um convite para vocês. Um convite aqui para vocês na nossa igreja, tá? Tá aqui um folheto para você, para você, para você. Vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? Um abraço, uma boa tarde. Aí o cara falando: Jesus, tu viu o cara nem discriminou a gente aqui, né? A gente ia embora lá. Né? Que bênção, né? Seria a palavra. Aí um belo dia, e a cena que eu tenho que falar aqui, mas não gosto muito de falar. Mas eu vi a tal cena, né? Que eu chegar, tem 4, 5 sentados na calçada. E eu chego com um panfleto: ô meu querido, boa tarde aí, tá? Desculpa aí interromper a conversa de vocês. Aí o outro lá, para se aparecer, falou para os outros: é crente, vamos avacalhar. Aí eu falei: ô meu querido, avacalhar não, eu vim aqui fazer um convite aí para vocês irem para a igreja. Eu já conheço a Bíblia, eu já estive na igreja. Eu digo: piorou a tua situação. Era melhor tu ter ficado calado. Tu piorou a tua situação, porque tu já conhece a verdade. Era para você estar evangelizando teus colegas aí. Aí ele: não, desculpa, eu não falei, eu falei assim. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Toma cuidado. Tinha um
perdão mesmo assim, falei com ousadia com ele, porque os outros estavam calados, os ímpios ali estavam calados, vai ele dizendo, é crente, vamos avacalhar. Eu digo, avacalhar não, irmão, de Deus não se zomba não. Eu conheço a palavra, eu digo, piorou. Se tu conhece, era para tu estar evangelizando também teus amigos aí. Irmãos, tu está vendo o perigo da pessoa não se doer pelos seus erros? Estava lá no meio da roda dos escarnecedores e sendo pior do que o ímpio. Estava sendo pior do que o ímpio, porque os outros ali estavam inocentes. Eram ímpios, podia até estar fumando droga, sei lá, eu não vi, mas podia até. Mas eles ali estavam mais inocentes do que aquele que já conhecia a verdade. Então, irmãos, a gente tem que se doer sim. Você viu Davi lá no Velho Testamento, ele se doeu. Ele falou, eu pequei, meu Deus, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim. E hoje, na graça, em Cristo Jesus, nós temos o sangue que nos purifica, e tem muito crente aí de brincadeira. Tem muito crente aí que não se dói pelos seus erros. Quando o crente não se dói mais pela prática dos seus erros, ele está a um passo de esfriar na fé e de apostatar. Ele tem que se arrepender. Ele tem que confessar. Aí os quatro, só para terminar, 4 posicionamentos do verdadeiro cristão. Eu vou dizer os 4 aqui: arrependimento, confissão, reconhecimento e atitude. Diga: arrependimento, confissão, reconhecimento e atitude. Vamos lá, só enumerar agora aqui e concluir aqui a pregação. Arrependimento é reconhecer o erro. Só vai se arrepender se reconhecer o erro. Como é que a pessoa vai se arrepender de uma coisa que ele está se arrependendo de quê? Sei lá. Ele tem que saber, cometi um erro, me arrependo desse erro. Uma vez, há muitos anos atrás, teve uma pessoa, não vou dizer nome por ética, mas teve uma pessoa aqui que saiu da igreja aí falando, daqui a pouco, ao invés de vir para a igreja, passava lá para trás, para ir na casa de uma determinada irmãzinha na outra rua. Ia para lá para falar da igreja, para criticar os pastores, para falar da igreja, que ali, que aquela igreja, que não sei o que, não sei o que lá. Aí passava e ia embora. Aí um belo dia a gente aqui na igreja, daqui a pouco passava a irmã e ia para lá de novo. Aí blá 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 blá, palavras falando mal da igreja, falando mal dos pastores. Tinha disposição para ir na casa da irmãzinha para falar mal. Falar mal, a palavra de Deus fala que significa maldizer, né? O maldizente. Falando. Moral da história, passou, e a mania, o hábito continuou, até que um belo dia, que belo dia, está eu aqui na igreja. A igreja não era desse tamanho não, era de uma salinha menor, tinha até bancos de madeira, ou época, não era tão confortável como você está aí não, tá, irmão? Era de madeira e não tinha nem recosto. Se fosse recostar, caía no colo do irmão que estava atrás. Tinha que ficar assim mesmo, sentado e curvado. Aí eu estou aqui ajeitando e tal, não sei se ia ter culto, sei lá, eu sei que eu estava aqui ajeitando. Aí chega tal irmã, que ao invés de passar para ele, veio aqui direto. Eu me surpreendi. Chegou ela e mais uma colega de testemunha. Veio de testemunho. Oh, que beleza. Eu gosto quando as pessoas pensam assim, eu vou, falar com o pastor e tem alguém aqui para ver. Assim que eu gosto. E também vai, que eu vou falar também. Aí chegou. Vamos, pastor, né? E aí, mesmo? E aí? Não, pastor. Aí foi sentando, sentei também. Aí
E aí, Bíblia? Eu vim aqui pedir desculpa. Eu olhei assim, eu amo. Pastor, eu vim aqui pedir perdão. Eu amo. É isso aí, pastor. Você não entendeu, não? Eu vim aqui pedir desculpa, vim aqui pedir perdão. É mesmo? Aí eu olhei bem para ela e falei, você veio pedir desculpa e perdão de quê? Eu vim aqui me desculpar. Eu digo, desculpar de quê? Pastor, é que... Aí eu olhei bem para ela e falei assim, vem cá, o tempo que você passava aqui para ir falar mal da igreja, o tempo que você ficava fofocando na casa da irmã, o tempo que você ficava falando da sua igreja, dos seus pastores aqui, eu pergunto para você, aí a outra ouvindo do lado, é disso que você está reconhecendo e pedindo perdão? Ela pastor, então está perdoada. Ela tinha que dizer do que ela estava se arrependendo. Não era chegar aqui, desculpa, pastor, vamos lá, vamos pular, vamos dançar. Não. Está reconhecendo o quê? Está pedindo perdão por quê? Tem que a pessoa, irmão, se doer. Eu errei, eu cometi esse erro, eu fofoquei, eu falei mal da igreja, e eu estou aqui diante do pastor pedindo perdão por esse erro que eu cometi. Aí sim. Quando ela se expressou, eu falei, você reconhece isso? Ela falou, sim, pastor. E eu estou aqui arrependido. Eu falei, então, minha amada, seja bem-vinda de volta à comunhão da igreja. E ela congregou depois aí um tempo. Cantava cada louvor. Tinha um vozeirão. Né? Que voz. Mas teve. Você está vendo, irmãos, como a vida cristã, ela tem cuidados a ser tomados? Então, arrependimento é reconhecer o erro. O segundo ponto que eu falei, confissão. Confissão é não negar a falha e saber que Deus oferece perdão por meio de Jesus Cristo. Então, arrependimento é reconhecer o erro, agora confissão é não negar a falha e saber que Deus oferece perdão por meio de Jesus Cristo. Então, é não negar a falha. Agora, o reconhecimento é saber que tem que ter uma melhor postura e conduta. Então, o reconhecimento, a pessoa tem que saber que tem que ter uma postura melhor. Agora, o último, atitude. Atitude é a demonstração pelas ações de que houve todo o processo anterior e as ações para novos e melhores resultados. A atitude tem que demonstrar todo o processo anterior, de arrependimento, de confissão e de reconhecimento. Aí, por último, atitude. Vamos melhorar. Vamos ter uma conduta melhor. Isso é a postura e a atitude do cristão. Eu dei o exemplo lá de Davi, que nem viveu na época cristã. Ele ainda não tinha o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, mas ele conhecia Deus e a misericórdia de Deus que era grande. E ele reconheceu, eu pequei contra ti, por isso me perdoa, e se humilhou. Sofreu consequências durante o seu reinado. A própria família, os próprios amigos íntimos de Davi conspiravam contra ele. E ele sabia, estão conspirando. Ele vivia ameaçado. Ele teve um filho chamado Absalão, que se revoltou contra ele, quis levar parte do povo para proclamar o rei, e ele combatia contra o próprio pai. Morreu pendurado numa árvore, atravessado pela lança de Joabe, e ele teve que lamentar a morte do filho. Sofreu tudo isso, Davi.
mas ele reconhecia as misericórdias de Deus. Então, irmãos, esses 4 posicionamentos aqui do cristão verdadeiro é para que a nossa caminhada continue uma caminhada firme na presença do Senhor. Como foi lembrado aqui na hora da ceia, essa é a penúltima ceia do ano. Foi, né? Já foi feito. Foi a penúltima ceia do ano. Mês que vem tem a última ceia de 2024. Que nós possamos, o povo de Deus estar aqui em comunhão, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, com a sua vida, com o seu coração alegre, em comunhão com os seus irmãos, compartilhando da alegria de servir a Deus. Que você esteja nesse firme propósito de continuar firme na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, amados, a palavra de Deus é isso. A gente poderia aqui prolongar, se alongar, teria muito a falar, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus já tem falado ao seu coração nessa oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, que Deus continue te sustentando firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga amém, Jesus. Amém. Diga graças a Deus. A prova do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.